Oi, você já sentiu que uma parte da sua infância, algo que você amava, de repente virou motivo de risada? Se você cresceu nos anos 80, sabe do que eu estou falando? Aquela época mágica de fitas, velocidade de mosca, locadoras de vídeo e tardes inteiras na frente da TV. Mas para não perder nenhuma história como essa, já se inscreve aqui no canal, porque hoje a gente vai voltar no tempo. Para o dia em que um herói virou piada sem querer, e foi justamente esse momento que transformou um filme em uma lenda eterna. Hoje vamos embarcar nessa viagem. Imagine só, é 1987. Os cinemas estão explodindo com histórias de ação, ficção científica e aventura. A gente tinha acabado de ver o Superman voar de um jeito que nunca tínhamos visto antes. O mundo estava apaixonado por super-heróis e aí surge a promessa de um novo filme. A quarta aventura do Homem de Aço, intitulada Superman 4. Em busca da paz, o pôster era incrível. Christopher Reeve, nosso eterno Superman, com aquele olhar determinado, prometendo acabar com todas as armas nucleares do mundo. A premissa era poderosa, grandiosa. Era o Superman enfrentando o maior problema do mundo real, daquela época. O que poderia dar errado? Não é mesmo? A expectativa era gigantesca. Lembro de ir à locadora com meu pai, a capa da fita brilhando na prateleira. Era um evento. Chegar em casa, colocar a fita no videocassete, aquele som característico da fita sendo engolida pelo aparelho. As luzes da sala apagadas. A gente estava pronto para ser transportado para Metrópolis. Mais uma vez, os primeiros minutos do filme são até promissores. Temos Clark Kent, a dualidade com o Superman, a Lois Lane, tudo aquilo que a gente amava. A história começa a se desenvolver com o Superman decidindo intervir na corrida armamentista, uma mensagem nobre, cheia de esperança. Mas aí as coisas começam a ficar estranhas. O filme foi produzido com um orçamento muito menor que os anteriores. Isso, meus amigos, começou a aparecer na tela. De formas hilárias. A primeira grande cena de ação, em que o Superman salva uma estação espacial soviética, já dá os primeiros sinais. Os efeitos especiais, que antes eram revolucionários, agora pareciam feitos com papelão e barbante. A gente via claramente os fios segurando os atores. Mas naquela época, a gente perdoava. A gente queria acreditar. Era o Superman, afinal, o verdadeiro ponto de virada. O momento em que a magia começou a se quebrar e o riso começou a surgir. Foi a criação do vilão, Lex Luthor. De novo, ele cria um novo inimigo para o Superman, usando um fio de cabelo do herói e o poder do sol. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ele lança um casulo genético no sol, e dele nasce o Homem Nuclear. Um ser com um visual peculiar. Um penteado loiro espetado, unhas compridas e um colã dourado que parecia saído de um desfile de carnaval. Quando ele apareceu na tela pela primeira vez, um silêncio constrangedor tomou conta da sala, seguido por uma risadinha tímida. A partir daí, o filme se transforma numa comédia involuntária. As batalhas entre o Superman e o Homem Nuclear são espetáculo à parte. Em uma cena, eles lutam na Lua. O cenário lunar parece uma maquete de isopor mal pintada. O Homem Nuclear levanta o Superman e o gira no ar. E você consegue ver, sem muito esforço, os cabos de aço segurando o Christopher Reeve. A gravidade na Lua parecia opcional. A gente não sabia se torcia pelo Superman ou se ria da situação toda. E não para por aí. Tem a famosa cena da muralha da China. O Homem Nuclear dá um golpe na muralha e ela se reconstrói magicamente. O Superman usa um poder que nunca tinha sido visto antes. Um olhar de super concreto regenerador. Ele simplesmente olha para os tijolos quebrados e eles voltam para o lugar, novinhos em folha. Naquele momento, a suspensão de descrença foi para o espaço. As risadas já não eram mais tímidas. A gente estava gargalhando. Como assim? De onde veio esse poder? O roteiro esqueceu de explicar. Outro momento icônico é quando o Homem Nuclear sequestra a personagem, Lace Warfield, e a leva para o espaço. E ela sobrevive no espaço sem capacete, sem traje, apenas sendo carregada pelo vilão. Agora a ciência tirou férias nesse filme e a gente, na nossa inocência,
tentava encontrar uma lógica. Será que ele criou um campo de força para ela respirar? A verdade é que não tinha lógica nenhuma. Era só tosco. Maravilhosamente tosco, as cenas de voo, que eram o grande trunfo dos primeiros filmes, aqui se tornaram motivo de piada. Em vez de voar pelos céus de Metrópolis, o Superman parecia estar sendo arrastado por uma corda na frente de uma tela azul de péssima qualidade. Em uma cena específica, ele voa carregando a Estátua da Liberdade. A proporção está toda errada. A estátua parece um brinquedo. A gente via o mesmo trecho de voo sendo repetido várias e várias vezes ao longo do filme, só mudando o fundo. Era a economia de orçamento falando mais alto que a magia do cinema. E o clímax. A batalha final. Superman prende o homem nuclear dentro de um elevador. Leva o elevador até o lado escuro da Lua e depois o joga no núcleo de uma usina nuclear na Terra para, supostamente, destruí-lo. A sequência de eventos é tão sem sentido que se torna genial. O herói que queria acabar com a energia nuclear usa uma usina nuclear como arma. A ironia era tão grande que a gente não conseguia não rir no final das contas. Quando os créditos subiram, a sensação era mista. Uma parte de nós estava decepcionada. Então aquele não era o Superman grandioso que a gente conhecia, mas outra parte tinha se divertido de uma forma inesperada. A gente passou o resto da semana na escola, comentando as cenas, imitando o olhar reconstrutor de parede do Superman, rindo do penteado do homem nuclear. O filme virou uma piada interna para toda uma geração. E é aí que está a beleza da coisa. Superman Trevi. Em Busca da Paz é objetivamente um filme ruim. Um fracasso de bilheteria e de crítica, mas o tempo tem um jeito curioso de transformar as coisas. Hoje esse filme não é lembrado pela sua mensagem de paz, nem pelo seu roteiro falho. Ele é lembrado com carinho, com nostalgia. Ele se tornou um clássico cult, justamente por ser tão ruim que chega a ser bom. É o filme que a gente assiste com os amigos, para dar risada junto. Ele nos ensinou que até os nossos maiores heróis podem ter um dia ruim e que até as produções mais ambiciosas podem dar errado de um jeito espetacular e que, às vezes, a memória mais divertida não vem da perfeição, mas sim do erro, do improviso, do charme, do que é tosco. Aquele dia em 1987, o Superman tropeçou. Ele virou piada. Mas ao fazer isso, ele se tornou mais humano, mais próximo da gente, e de uma forma muito estranha. Ele se tornou ainda mais lendário. Ele nos deu uma história para contar, uma risada para compartilhar. E essa, meus amigos, é uma forma de magia que nenhum efeito especial pode comprar. Essa jornada pela nostalgia te trouxe alguma lembrança? Se você também tem uma história com o filme que era para ser sério, mas virou comédia, deixa aqui nos comentários. E se você curtiu essa viagem no tempo, não esquece de se inscrever no canal pra gente continuar desenterrando essas pérolas juntos. Obrigado por assistir e até a próxima!